Cumprimentamos a todos com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos iniciando mais um programa EBD na TV. No segundo trimestre de 2012, estamos estudando nas revistas da CTAD o tema As 7 Cartas do Apocalipse, a mensagem final de Cristo à Igreja. Nós temos hoje como estudo a lição de número 9, Laodiceia, uma igreja morna. Nós temos como texto áureo Mateus capítulo 6, versículo 33, que diz: Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Então, nosso texto áureo está falando aí sobre as verdadeiras riquezas, as riquezas superiores, eternas, as riquezas espirituais. Então, busquemos primeiro isso em nossa vida. Aí nós teremos a verdadeira e legítima riqueza. As outras coisas, as coisas materiais, as coisas temporais, que são necessárias à nossa subsistência, à nossa vida na terra, então serão acrescentadas por Deus à nossa vida. Nós não devemos colocar o nosso coração nessas coisas que são temporais e são materiais e não são tão importantes como as espirituais. Esse foi o grande erro da igreja em Laodiceia. Consideraram as coisas materiais superiores às espirituais. Desejaram mais as riquezas materiais do que as riquezas espirituais. Confiavam mais na medicina que tinham do que na cura de Jesus Cristo. Deram mais valor às fontes de água das cidades vizinhas de Colossos e Herápolis, que chegavam à cidade mortas. Consideraram essas águas mais importantes do que a água da palavra de Deus, que lava, que traz purificação, que traz santificação. Confiaram mais nas suas riquezas guardadas ali nos bancos da sua cidade, do que nas riquezas eternas que estavam com Deus e eram para eles, mas eles nunca buscaram. A cidade era uma cidade bancária, uma cidade comercial e um importante centro de medicina na época. Então eles confiavam mais nisso. E a igreja, ao invés de transformar o pensamento da sociedade, colocar Deus como mais importante, a igreja se comportava como a própria cidade. Ela não mudou a cidade é que fez com que a igreja se acomodasse a seu sistema de vida. A nossa verdade prática aí diz: a igreja que não busca os interesses do reino de Deus está fadada ao fracasso, ao esquecimento e à indigência espiritual. Então foi o que aconteceu com aquela cidade de Laodiceia. Não existe mais, hoje existe ali as ruínas da cidade. Assim como todas as outras igrejas, não perseveraram, não adotaram as cartas que Jesus lhes escreveu como repreensão e outras vezes até como ali uma ajuda, uma advertência. Acabaram se acomodando ao mundo, perdendo a intimidade com o Senhor e por isso hoje nem existem mais. Aquelas igrejas todas estão fechadas. Essas 7 igrejas que Jesus lhes dirigiu cartas de advertência, de aconselhamento e até de elogio, mas não perseveraram, não foram firmes naquilo que estavam fazendo de bom e também não mudaram de atitude naquilo que estavam fazendo de errado. Não ouviram as advertências e os aconselhamentos de Jesus e por isso se acabaram. Hoje, ali todas aquelas regiões são dominadas totalmente pelo islamismo. Os muçulmanos estão ali no governo e as igrejas se acabaram. Então hoje estamos estudando sobre a igreja de Laodiceia, a última carta. Todas as igrejas que nós estudamos são situações que acontecem hoje em nosso meio. Embora ali cada uma recebesse uma carta individualmente,
Mas se nós estudarmos de maneira geral, tudo o que acontecia naquelas igrejas está ocorrendo em nossa época. As advertências eram dirigidas ao pastor, ao líder. Por quê? Porque a igreja se parece com o seu líder. A igreja se acomoda ao seu líder. A igreja acaba incentivada pelo seu líder a ser como ele. A igreja deve imitar o seu líder. É assim que funciona. Então, o que ocorre? Como o líder não anda direito, o líder não é uma pessoa espiritual, na maioria das vezes está buscando riquezas materiais, enriquecimento material, está mais preocupado com as coisas da terra, do mundo, do que com as coisas espirituais. Então, a igreja segue o mesmo rumo. Então, por isso a advertência ao anjo da igreja, ao líder. Tem muita gente que acha que ser líder, de ser pastor, é coisa simples, coisa fácil. Mas não, ele é o espelho. Ele é aquele que vai ali transmitir aquilo que Jesus gostaria de transmitir. Ele vai viver aquilo que Jesus gostaria que toda a igreja vivesse. E na maioria das vezes hoje o que nós vemos é que o líder, e não só o líder principal, mas a liderança em geral, está buscando riquezas materiais. Então toda a igreja vai para o mesmo rumo. Se fizermos aí uma vigília, aparece 20 pessoas. Mas se fizermos um culto de prosperidade, a igreja lota, que não cabe tanta gente. Falando, é claro, de prosperidade material. Porque se falarmos de prosperidade espiritual, então se busca prosperidade espiritual numa vigília. E não é vigília de dança, não é vigília de música, não, é vigília de oração. Jejum e oração. É onde se busca as verdadeiras riquezas. É onde se busca os dons espirituais para a igreja. Onde se busca batismo com o Espírito Santo. Então, onde se busca intimidade com Deus. É no jejum e na oração. E é onde não existem mais as pessoas, a liderança principalmente, participando. Vamos ver a nossa leitura bíblica que está em Apocalipse capítulo 3, do versículo 14 ao versículo 22. E ao anjo da igreja que está em Laodiceia, escreve: Isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Eu sei as tuas obras, que nem és frio nem quente. Tomara que foras frio ou quente. Assim, porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Como dizes, rico sou e estou enriquecido, e de nada tenho falta, e não sabes que és um desgraçado e miserável, e pobre, e cego, e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e vestes brancas, para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unjas os teus olhos com colírio, para que vejas. Eu repreendo e castigo a todos quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, e com ele cearei, e ele comigo. Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Glória a Deus, aleluia. Então veja que importante carta e que dá certinho, muitas vezes, com a situação que a igreja está vivendo hoje. Em muitas localidades, em muitas denominações, nós vamos ver que é exatamente o que está ocorrendo. Existem as épocas em que todas essas 7 igrejas se encaixam perfeitamente, e existem também as situações que a igreja passa no seu viver, que se encaixa também dentro de todas essas igrejas. Então hoje está ocorrendo o que ocorre em todas essas 7 igrejas? Está. Agora, existem também as épocas das igrejas. E a igreja de Laodiceia, ela indica muito claramente a época da grande tribulação. A situação da igreja na grande tribulação.
Uma igreja totalmente corrompida, vivendo totalmente no materialismo, deixando totalmente as coisas espirituais de lado. E Jesus do lado de fora da igreja. O comando da igreja está totalmente na mão dos homens. A direção está na mão dos homens, não se importando com o que Jesus quer, o que deseja Jesus na verdade. Então vai se encaixar perfeitamente essa época. Não quer dizer que não está ocorrendo hoje. Está ocorrendo hoje essa situação. Mas todas as cartas aí, todas as igrejas, as situações dessas igrejas se encaixam também em períodos. E esta última, Laodiceia, vai se encaixar mais perfeitamente, totalmente, no período da grande tribulação. Então vamos ver aí alguns detalhes dentro da nossa leitura. Então Jesus está escrevendo aqui a igreja em Laodiceia, uma cidade muito importante, centro bancário, comercial e centro de saúde, centro de medicina. Uma cidade muito importante na época e muito rica. Ali eles se gabavam até de reconstruir a cidade depois de um grande terremoto, sem precisar de nenhuma ajuda do imperador, porque eles eram muito ricos. Ali era um centro realmente de riqueza. E Jesus escreve para eles dizendo que ele é o Amém. O Amém aqui significa: eu sou o cumprimento de todas as profecias. A realização. Ou seja, a materialização de tudo o que está escrito na Bíblia a respeito de um Salvador. Então todas as profecias bíblicas se cumprem em Jesus. E ele está escrevendo: olha, eu sou o Amém. Ainda tem coisa para acontecer e tudo se cumpre em mim. Tudo está debaixo do meu controle. E ele ainda diz: eu sou a testemunha fiel e verdadeira. Então a verdade, o cumprimento de toda a verdade. Por que a testemunha fiel? Porque antes de qualquer coisa existir, ele já existia. Todas as coisas que estão escritas se cumpriram nele. E no final de tudo, ele continuará existindo e vendo tudo se cumprir nele. Então ele é a fiel e verdadeira testemunha de que todas as coisas que estão escritas na palavra de Deus são verdade e realmente se cumpriram nele. Quando chegar aí no dia que nós estivermos com o Senhor, e ele então vai explicar bem direitinho para nós: olha, tudo o que foi escrito a meu respeito se cumpriu e hoje nós estamos aqui com tudo cumprido já. Então temos agora a vida eterna com o Pai. Então ele se declara o princípio da criação de Deus. Ele, antes de existir qualquer coisa, ele já existia. E esse princípio aqui não quer dizer que um dia começou, mas quer dizer que antes que tudo começasse, ele já existia. Então, não existe nada mais novo do que Jesus. Nada foi criado antes de Jesus. É isso que ele está dizendo. Então, se eles foram capazes de reconstruir aquela cidade, Jesus está dizendo para eles uma coisa interessante: olha, construir cidade é a coisa mais simples que existe. Porque quando Deus olhou a terra sem forma, vazia, era um caos, eu estava ali para reconstruir tudo, para fazer tudo. Vocês acham tão importante construir uma cidade? Eu fiz tudo isso que vocês estão vendo. Eu criei a terra. Então o Pai é aquele que planejou a reconstrução da terra, a criação do homem. Mas Jesus é o verbo de Deus, a ação de Deus para fazer tudo isso. E o Espírito Santo, o poder para realizar tudo isso. Então Deus criou todas as coisas. Eles se achavam importantes porque reconstruíram a cidade. Jesus está dizendo: e eu que fiz tudo isso antes de existir qualquer coisa. Então ele está se declarando: eu sou muito mais importante, sou muito superior aos seus construtores, à sua riqueza que foi usada para reconstruir a cidade. Eu tenho todo o ouro, toda a prata, eu sou dono de tudo isso. Então busque a mim, é muito mais importante do que isso que vocês estão dando valor. E assim como em todas as igrejas, Jesus fala sobre as obras.